Continuando com o cálculo de tomada das TUG, nós vamos ver o seguinte: nós temos que determinar duas coisas. Nós temos que determinar quantas tomadas eu posso colocar numa cozinha, num banheiro, numa sala, quantas e qual a potência eu vou deixar para cada uma. Para mim saber depois no final da história, naquele cômodo, naquela cozinha, qual foi a potência que eu vou deixar para aquela cozinha, para aquele circuito de alimentação e tomada da cozinha, e quantas tomadas vou deixar lá. A norma, ela se limita a falar a quantidade mínima, porque a quantidade máxima depende de quem quiser. Então, eu posso colocar uma quantidade, a norma falou, você pode colocar, sei lá, 5, 6 tomadas num determinado espaço devido ao cálculo. A norma seguiu a norma que ela impôs, que ela aconselhou, ela fala recomendou, ela fala assim, recomendamos. Por que ela fala recomendou? Porque existem outras formas, outras normas, outra forma de se fazer. Nós usamos a norma NBR 5410, que ela recomenda essa sequência de instalação, de forma de se fazer a instalação. Existe outra? Claro que existe. E não está fora das outras normas, outros capítulos da norma NBR também. Tá? Então, para o eletricista, é o que nós estamos estudando. Estamos fazendo um curso de elétrica, não de eletrotécnica e nem de engenharia elétrica. Então, para eles, tem a competência deles, para nós, tem a nossa competência. Então, nós estamos estudando essa competência. Então, o comum para um eletricista conseguir fazer esse é o mais facilitado, esse é o mais prático, é o mais simples e dá certo. É isso que nós queremos fazer. Então, a norma fala sempre do mínimo. Sempre do mínimo. E qual é o regulamento da norma? Vamos ver agora. Aqui fala da tomada de uso geral, né, que nós já falamos. Aqui nós calculamos o perímetro de cada espaço e colocamos aqui. Aqui está primeiro ponto, tá? O que os eletricistas, ou muitos, consideram áreas úmidas. Porque as áreas úmidas têm o mesmo critério, fora o banheiro, o que eles chamam de área úmida. Você vai ver em alguns aplicativos, alguns livros escritos áreas úmidas, tá? É cozinha, cozinha, copa, cozinha, lavanderia, área de serviço, é considerado áreas úmidas. E qual o critério para se determinar a quantidade mínima de tomada nessas áreas úmidas? Uma tomada mínima a cada 3,5 metros ou fração do perímetro. Ou seja, nós pegamos o perímetro e contamos lá. 3,5 metros, uma tomada. 3,5 metros, duas tomadas. 3,5 metros, três tomadas. E vamos indo até o final. Ah, sobrou 3 metros. E agora? Não é 3,5 metros. A gente coloca a tomada assim mesmo. Tá? Então, porque é ou fração do perímetro. E essa quantidade que nós vamos chegar é uma quantidade mínima. Então vamos fazer já usando o próprio projeto nosso. Nós estamos aqui na cozinha 13,8 metros de perímetro. Nós somamos 2,5 mais 4,8 mais 2,5 mais 4,8. Nós somamos isso aqui, ó. 2,5, 2,1 mais 4,8 mais 2,1 mais 4,8. Esse é o perímetro. Somei uma parede, duas paredes, três paredes, quatro paredes. Somei as quatro paredes, deu 13,8. Aí eu começo a dividir minhas tomadas. Eu pego cada 3,5 metros, eu considero uma tomada. Para mim saber a quantidade. Mas lógico que eu não vou ficar fazendo essa forma. A matemática te dá essa ferramenta, tipo, eu quero a cada 3,5 metros eu considero uma tomada, então eu pego a medida do perímetro e divido, tá, por 3,5. Eu vou achar
3,9 tomada. 3,9 tomada, tá vendo? Um pedaço de tomada. Assim, 3 tomadas, 0,9. Mas a regra tá falando assim, ou fração do perímetro. Tá? Então, quer dizer, aqui eu redondo para 4 tomadas, lógico. Não vai colocar um pedaço de tomada. 4 tomadas. 4 tomadas, quase que não sai. 4 tomadas. Então nós vimos que a forma de determinar a quantidade de tomada é fácil. Tá? É só seguir a norma. A norma falou que é 3,5, você divide por 3,5. Se ela falasse que é 5, você divide por 5. Se falar que é 7, divide por 7. Então nós vamos ver outros critérios. Esse critério para as áreas úmidas. Então, 3,9, vamos arredondar para 4 tomadas. 4 tomadas. Então na cozinha nós temos 4 tomadas. Eu posso colocar 8? Pode. Posso colocar 12? Pode. Tanto que eu quiser. Maior que 4. Eu só não posso colocar 3 tomadas. 2 tomadas. Não posso. Tá? Então eu não posso pôr 3 tomadas. Porque a norma fala que fração também considera uma. Então arredondei para 4. E é a norma. Arredondar para mais. Tá? E aqui nós vimos o perímetro. Agora, na realidade, nós temos aqui 4 tomadas. Não é pelo fato de ter escrito cada 3,5 metros que eu vou lá contar. Pego o metro, conto. 3,5 metros aqui tem que ter uma tomada. Mas 3,5 metros tem que ter uma tomada. Não é isso. Não é isso. Isso é somente para achar um número para mim determinar a quantidade de tomada. Não quer dizer que a cada 3,5 metros tem que ter uma tomada. Tá? Eu determino, quando eu estou calculando a quantidade de tomada total, eu considero 3,5 metros. Não quer dizer que fisicamente aqui eu vou ter, tá? Eu vou ter, aqui eu não posso ter tomada nenhuma porque aqui não está 3,5 metros. Tem que medir aqui. Não, não é isso. Tá? As tomadas vai ficar na distribuição conforme a sua instalação. Isso vai ser. Tá? Então eu posso... vamos exagerar, vamos colocar, eu tenho um armário na parede inteira. Eu não vou pôr tomada ali porque eu tenho um armário embutido, parafusado, que não usa tomada, não precisa de tomada. Eu não vou pôr tomada ali porque não precisa de tomada. Minha casa foi projetada e é desse jeito. Então ali não tem tomada. Não importa se tem mais ou menos que 3,5 metros. Então a tomada eu vou colocar onde eu precisar, onde eu quiser. Onde eu precisar, para que tenha uma boa distribuição, conforme a necessidade. Então, eu posso colocar, a norma fala ainda aqui na cozinha, em cima das bancadas, bancada que é o nome que se dá para pia. Em cima da bancada você tem que ter 2 tomadas, 2. Elas podem estar na mesma caixinha, ou pode estar separada. Eu posso ter uma caixinha com 2 tomadas, ou posso ter separado. E não está considerando a torneira elétrica. Nós estamos falando de tomada de uso geral. Então, tomada para ligar liquidificador, coisas pequenas assim. Isso daí que nós estamos falando. Então aqui, eu posso ter, aqui a cozinha, aqui tem uma janela, provavelmente a pia está aqui, né? E aqui uma cozinha, aqui tem uma janela, normalmente abaixo da janela, para aproveitar talvez, a maioria das vezes, iluminação. Normalmente, não é obrigatoriamente, a tomada, as 2 tomadas estariam nessa parede aqui, ó, abaixo, nessa parede onde consta a janela. Então, que teria, na hora que nós formos distribuir as tomadas, nós vamos escolher espaço, posição, aí nós vamos ver. E não podemos esquecer que aqui tem que ter 2. Na cozinha eu tenho que ter 2 se aqui ficar a pia. Fora, a pia vai ficar aqui, então aqui tem que ter 2. A pia vai ficar aqui, então tem que ter 2. Aqui tem que ter 2, tá? E essas 2, tem que ser a 3,5 metros de distância? Não, pode estar junto, não tem problema. A única coisa que ele vai contar dentro o fiscal vai vir aqui fiscalizar essa obra, e vai contar dentro dessa cozinha, tem que ter 4 tomadas. Tá as 4 juntas, tá certo? Tá. Tá os 4 separados, tá certo? Tá. Conforme a necessidade. Daí o projetista que quis, o dono do imóvel determinou que ele quer daquele jeito. Então nós achamos aqui, ó. Então em termos de tomada nós resolvemos o problema. Nós temos 4 tomadas.
Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é as potências. As potências que eu vou deixar para a tomada da cozinha. Ele fala assim, as 3 primeiras nós vamos colocar 600 VA. Se tiver uma é 600, se tiver duas é 600, se tiver 3 é 600 e tiver 4, que é o nosso caso. As demais sem VA. Ou seja, ficou claro agora. Nós temos 4 tomadas na cozinha, 4. Nós consideramos 3, 600 VA, 1800 VA. E uma sem VA. Sem VA. Ou seja, na cozinha nós temos 1800 VA para as nossas TUG. Então nós descobrimos agora, acabamos de terminar o cálculo de como achar as quantidades e as potências. Então se tiver 20 tomadas, as 3 primeiras vai ser 600. Vamos entender agora o que significa, o que ele quer dizer com as 3 primeiras. Quer dizer, essa tomada é a primeira. Qual que é a primeira? Essa? Então ela tem que ser 600, essa tem que ser 600, essa tem que ser 100. Não, não é isso. É uma rede com todas as 4 tomadas. Eu, projetista, vou deixar 1800 VA para aquela área. Não quer dizer que existe tomada de 600 VA, existe tomada de 100 VA, não, não é nada disso. Aqui é uma forma de eu achar a potência que eu vou deixar para aquele espaço. Só isso. Não existe tomar, agora essa ou aquela tem que ser de 100 ou de 600. Não é isso que está falando. Quer dizer que é uma forma de eu deixar a potência disponível para uma área. Então, isso daqui, na estatística, nos estudos que foi criado a norma, eles fizeram pesquisa e viram que, bom, dentro de uma cozinha, se eu tiver uma tomada só, essa tomada vai ser usada para tudo, né? Tudo que eu vou ligar na única tomada que eu tenho, tá? Que nem teria que ser muito pequena essa cozinha, né? Bom, mas eu colocaria 600 VA, tá? Então, quer dizer, numa cozinha, não posso deixar menos que 600 VA, percebeu? Se eu colocar uma tomada, já é 600. Então, nunca vou ter um subdimensionamento a ponto de eu querer ligar alguma coisa e sobrecarregar a linha, tá? Eu sempre deixo folga. Então, a norma já começa deixando folga, para depois, nós vamos ver mais adiante que a demanda explica muita coisa. Mas aqui as 3 primeiras nós consideramos 600 VA. E as outras demais 100 VA. Então, nós já achamos, né, em termos de TUG para a cozinha, qual a potência disponibilizada, que é 1800 VA.